Legal, pessoal. Boa noite. Meu nome é Robson Santos. Eu achei até bacana essa ordem ter começado porque todo mundo vai trazer coisas super atuais, super modernas, super contemporâneas, avançadas. E eu vou fazer uma apresentação estilo anos 90. A gente vai voltar no tempo e falar um pouquinho sobre um dos aspectos fundamentais, que são os conceitos da usabilidade e dos indicadores de usabilidade. Então, primeira coisa, falando um pouquinho que a usabilidade trata desse estudo das pessoas com as interfaces digitais, basicamente. Mas tem uma historinha por trás disso. A ergonomia, que é a ciência que estuda a relação das pessoas com os artefatos, no início tinha uma preocupação muito básica com requisitos fisiológicos e psicológicos simples. Alguns aspectos da psicologia cognitiva também foram incluídos ou foram considerados quando começou-se a se trabalhar com painéis de controle e salas de controle, por exemplo, de usinas. E com a introdução do trabalho mediado pelo computador, começou-se a se dar mais atenção, então, para essas questões da interface e a usabilidade da interface em mídias digitais. Então, se a gente for olhar a definição de usabilidade, pode-se dizer que é a capacidade de um software permitir que a pessoa faça aquilo que ela quer. Simples assim. Se eu quero mandar uma mensagem, se eu quero tirar R$5, se eu quero tirar uma fotografia. Então, simples assim. A gente pode falar também dos indicadores da usabilidade. Então, basicamente, se a gente for falar o que é um indicador, eu posso dizer que é uma especificação quantitativa ou qualitativa. É uma especificação. É um número, é um dado, algo que eu preciso definir com clareza e também me referir a ele com bastante clareza. E está sempre considerando o tempo, ou seja, não é algo que eu vou acompanhar o resto da vida, mas eu tenho um tempo determinado no qual aquele indicador é válido. E basicamente, mais importante ainda, um indicador reflete o objetivo, o resultado específico de um projeto. Então, antes de começar o projeto, o que eu quero com esses caras? Defino indicadores lá no início. E ao longo do tempo, do ciclo de vida desse projeto, eu então me esforço e meço se está sendo alcançado ou não. Basicamente, para que eu defino um indicador? Para eu ter uma visão operacional dos objetivos. E também para saber se esses objetivos foram alcançados ou não. Quem trabalha com empresa grande, que tem que dar relatórios o tempo todo, mais recorrentes, é fundamental ter indicadores muito claramente definidos lá no início do projeto e eles serem acompanhados ao longo do tempo. Então, basicamente, um bom indicador, ele vai ser específico, ou seja, ele diz isso, exatamente o que eu quero, o número de cliques, a quantidade de acessos, ele tem que ser mensurável. Não é assim, quantas borboletas vão passar aqui amanhã, não sei, né? Tem que ser algo que seja mensurável. Também tem que ser algo que seja atingível, que eu consiga definir, eu quero aumentar em tantos % ou eu quero acompanhar a evolução desse meu produto ao longo de um tempo. Tem que ser atingível. E também tem que ser realista. O meu indicador vai ser de aumento da acesso à minha plataforma em 300% em 2 semanas. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E ele tem que ser possível de ser plotado num tempo. E aí a gente fala um pouquinho da ISO 9241, parte 11, que é a velha conhecida, foi escrita e publicada em 98, que divide a usabilidade em 3 principais aspectos. A efetividade, ou seja, o produto, o usuário consegue completar a tarefa dele. Então, basicamente, a efetividade ele faz o que se propõe. Outro aspecto fundamental é a eficiência. Se eu for, por exemplo, no caixa eletrônico do Bradesco e tirar R$10 em 5 minutos e conseguir tirar meu dinheiro, vou também no site, no caixa eletrônico, do HSBC e tiro em 10 minutos. Eu consegui realizar minha tarefa, então ambos os sistemas foram efetivos. Mas se eu considerar o fator tempo ou o indicador tempo, eu posso dizer que o primeiro tenha sido mais eficiente do que o segundo. E o terceiro fator, então, é a satisfação. É bem interessante porque, apesar de ter sido escrito por engenheiros, é uma ISO que já considera o fator humano como fundamental. E não só o fator humano, mas a satisfação da pessoa que interage com o sistema. Então, basicamente, eu posso medir a efetividade por meio de completude da tarefa. Começou, terminei. Ou começou e terminou onde? Parei no meio, quantos passos foram concluídos? A eficiência, basicamente, quanto tempo eu levei para concluir aquela tarefa? Ou quantos cliques eu precisei dar? Será que foram menos ou mais? São indicadores possíveis. E satisfação é a coisa mais complicada, porque tem a ver com a experiência que eu vivi e a qualidade daquela experiência e como eu saí dali. Então, é um fator mais subjetivo que também pode ser avaliado. Essa aqui é uma planilha, as cores estão zoadas, mas enfim. Ficou até mais bonito do que aqui no meu notebook, gente, acreditem. Essa é uma matriz que eu elaborei junto com uma equipe que eu trabalhava numa empresa bem grande, que tinha essa questão de indicadores muito fortes. E a gente então definiu, por exemplo, para um determinado canal, por exemplo, a internet, para medir a efetividade, um conjunto de indicadores.
Esse primeiro grupo de indicadores, aqui que quando se fala de internet, eles se dizem respeito à avaliação por transação, o que acontece com o sistema. Quantidade de cliques que eu posso mensurar ou não, quantidade de erros cometidos, se o acesso é móvel ou não, o tipo de tecnologia, navegador, são todos indicadores importantes para eu avaliar um acesso web. Os dois últimos aqui são os indicadores que têm a ver mais com o objetivo que a pessoa tem ao acessar aquele canal. Então, por exemplo, nível de confiança do canal. A gente entendia que se a pessoa usa com maior frequência, talvez isso indique, daí o nome indicador, uma maior confiança em realizar transações naquele canal. E, obviamente, também um nível de completude. Se eu vou até o final da transação ou paro no meio. E assim também para outros canais. Por exemplo, para um sistema interno, volumetria era sempre o nosso indicador principal. Quantas pessoas acessam? Qual o volume de acesso? Qual o volume de saída e como isso podia ser definido. Um outro exemplo de matriz, mais uma sequência dessa matriz de indicadores, para falarmos dos indicadores de eficiência e satisfação, também uma série de indicadores. Por exemplo, tempo gasto, quantidade de cliques e o uso de processamento na transação no canal. Isso aí estamos falando já do lado do sistema, não da ação do usuário. Mas são todos indicadores que refletem na performance geral e, no final das contas, na percepção se o sistema é válido ou não por parte do usuário. O importante da gente falar de indicador, principalmente, é que ele me permite acompanhar a performance do sistema diante das demandas do usuário. Então, não simplesmente eu ter números, mas eu ter essa visão, esse retrato, ou esse instantâneo de tempos em tempos, de como é que o usuário se comportou diante do meu sistema. Essa é uma foto que orgulhosamente eu fiz com o Nigel Bevan, que é o pesquisador inglês, que foi um dos criadores da ISO 924111, durante o evento da User Experience Professional Association ano passado. O mais legal é que todo o pôster dele está composto em Comic Sans. Eu ri, né? Duas dicas de livro para quem tiver interesse em indicadores e métricas: o Measuring the User Experience e Quantifying the User Experience. São dois textos que eu recomendo e agradeço pela atenção.